E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Agora vai lá no capítulo 14. Capítulo 14 e verso 1 e 2. Naquela noite, presta atenção agora. Naquela noite, que noite? No mesmo dia que receberam a notícia, naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Eles começaram o quê? Chorar, claro, de tristeza. Versículo 2: todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Agora vai lá no verso 28, pessoal. Diga-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor. Agora quem está falando é o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Eu não li errado não, tá, gente? Eu vou ler de novo o verso 28. O Senhor disse: diga-lhes, está mandando falar para o povo: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês o que? O que? O que pediram. E o que eles pediram? Voltar para o Egito ou morrer no... E o Senhor está dizendo: tá bom, vocês pediram isso e assim eu vou fazer. Versículo 29: cairão nesse deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes por sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, Josué, filho de Num. Mas quanto aos seus filhos, abaixo de 20 anos, tá? Sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como disposto de guerra,
eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Porque os cadáveres de vocês cairão nesse deserto. Os filhos de vocês serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante 40 anos, vocês sofrerão a consequência de seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. Abra o meu coração para ouvir a tua voz. Pessoal, veja, Deus estava levantando uma nação, um povo, para finalmente sair da escravidão do Egito, que já levava 430 anos lá no deserto. O Senhor escolhe Moisés, dá sucesso na trajetória de se abrir o mar e separar povo hebreu, egípcios. Liberta os hebreus, destrói o exército egípcio que vinha na caça para recuperar o povo. Houve um divisor. Já no deserto, o povo estava livre, mas para ali aprender a adorar, sacrificar, se libertar dos costumes egípcios, e em 40 dias entrariam na terra que manava leite e mel. Moisés manda 12 homens, atenção na mensagem, pessoal. Lá no deserto, Moisés chama 12 príncipes. 12 homens, cada homem representava uma tribo. Eram 12 tribos de Israel, cada um representava uma tribo. Olha, vocês vão lá na terra prometida, observem, tragam-me um relatório. Vocês vão permanecer lá 40 dias e traga relatório. Eles foram. O texto que acabamos de ler, eu fiz questão de ler esses 2 capítulos para a gente entender melhor que o que os homens viram, pessoal, os 12, tá? Eles voltaram trazendo o relatório dizendo: olhe, de fato, a terra lá é uma boa terra, é uma terra rica, produz, tem muita água, muito verde. Gente, no Oriente Médio, para encontrar um território onde se tem água e plantação, é uma terra abençoada. Da expressão leite e mel, leite de cabra, mel das tâmaras, não de abelha. E que leite e mel no comércio era muito forte. Era muito forte, é como se fosse aqui o trigo, o feijão, o milho, que não pode faltar na casa de ninguém, o arroz, não é verdade? Na época era o leite e o mel. E uma terra boa, que se tudo que se plantava, colhia. E eles trazem também o relatório dizendo: mas 10 homens disseram, eram 12, tá? 10 dizem: nós não podemos entrar lá,
porque eles são mais poderosos do que nós. Eles são homens que devoram o seu próprio povo. Vimos lá os filhos de Anak, ou Enaque, gigantes. Na região montanhosa, nós lá encontramos homens bárbaros, destruidores, vivem como animais. Nós não temos a mínima chance de entrarmos lá. Enquanto esses homens falavam, pessoal, Josué e Caleb tomou a palavra. Numa outra interpretação da Bíblia, numa outra tradução, diz que Josué gritou: eia, subamos, possuamos essa terra, porque quem nos prometeu foi o Senhor. O que Josué e Caleb quis dar a entender para o povo? Que não importa se lá há os filhos de Anak ou os hititas, o Senhor disse que iria desapossá-los, inclusive os jebuseus, desapossá-los para que nós possuamos aquela terra. Quem fez a promessa foi quem? O Senhor. Os dois disseram: não importa se os inimigos lá são mais fortes do que nós iremos possuir, porque quem prometeu foi o Senhor. Então abra sua mente, por favor, abra sua mente e entenda que se o Senhor fez uma promessa para você, tão logo o inimigo vai querer mostrar para você que isso não será possível. Quem está me entendendo, por favor, pessoal? O Senhor disse para você que vai te curar, mas aí cada exame que você faz é um pior do que o outro. Está me entendendo agora? Mas o Senhor disse que vai te curar. Aí você fez um exame ontem, e o exame ontem pior do que o da semana passada. O que o inimigo está dizendo para você? Você vai morrer logo, você não vai durar muito. O que o inimigo está dizendo para você? Você não vai durar muito tempo não. Mas antes disso o Senhor disse que ia te curar. Você está entendendo que o inimigo está trabalhando na sua mente para que você esqueça da promessa e olhe mais à sua volta do que está acontecendo e ficar com aquilo que você está recebendo de notícia, com aquilo que você está vendo, para você esquecer daquilo que Deus falou para você. Aí eu te pergunto, pessoal, essa doença é maior do que o nosso Deus? Essa dívida é maior do que o nosso Deus? Seja lá qual for a dificuldade, é maior do que o nosso Deus? Não. Então quem fez a promessa foi Ele. A Bíblia diz que Josué e Caleb fizeram um esforço grande, inclusive Moisés também. Fizeram um esforço grande para convencer o povo a ficar firme, porque finalmente estava chegando a hora de eles possuírem. Mas a Bíblia diz que naquela noite o povo começou o quê? A chorar, lamentar. As pessoas falavam umas com as outras dizendo: nossa, esperei tanto por esse momento, para finalmente ter uma vida livre, e a gente não vai poder entrar, é melhor a gente voltar. Eles começaram a falar isso, pessoal. Ei, eles começaram a dizer um para os outros. Aí ainda foram encher a paciência de Moisés. A culpa é sua, Moisés. Nós vivemos lá 430 anos, saímos de lá com uma promessa, para a gente acabar aqui, a culpa é sua. Começaram a culpar Moisés. O Senhor falou com Moisés. Lemos o texto, que o Senhor disse: olhe, vou fazer o que vocês pediram, vocês vão morrer aqui. O Senhor disse: só quem vai entrar na terra prometida é Josué e Caleb,
e os filhos de vocês 20 anos para baixo. Mas esses filhos ainda vão sofrer 40 anos até que o último de vocês caiam aqui e morram. Ainda tinha essa. Josué e Caleb entra, os filhos de vocês 20 anos para baixo, mas eles ainda vão ter que esperar 40 anos até que o último de vocês tombe morto aqui. Gente, não brinca com as coisas de Deus não. Não brinca com as coisas de Deus não. Não murmure, não reclame. Ô bispo, mas a coisa não está boa não. Eu sempre enfrentei dificuldades, mas agora que estou na fé, agora que estou com Cristo, estou na igreja, a minha prova piorou mais do que quando estava no mundo. Preste atenção no que você está falando, porque o Senhor quebrou o cativeiro, a escravidão. Pessoal, eu estou fazendo um contraponto. O povo de Israel livre do Egito, nós livres da condenação do pecado. Amém, gente? O Egito do povo, o sofrimento do povo hebreu era o Egito. O sofrimento da humanidade hoje não é o país, o Egito, mas sim o mundo e tudo que nele existe. Porque você sabe que o mundo, inclusive Jesus falou isso, que o mundo era para estar cheio da glória do Senhor, mas ele está cheio de maldade. Inclusive Davi recitou isso, que a terra está cheia da sua glória. Davi estava vivendo um momento maravilhoso, um reinado próspero. Estou falando de Davi agora. O reinado de Davi, o reinado próspero, um reinado de vitória. Todos os inimigos que vinham contra Israel, Israel derrotava, Israel prosperava. E Davi escreveu um salmo dizendo: a terra está cheia da sua glória. Mas hoje é uma guerra dentro de casa, é uma guerra no seu trabalho, é uma guerra contra o pecado que se trava na sua mente. Hoje é uma tentativa de escravidão mental, onde o inimigo bombardeia de todos os lados, para que a pessoa seja, eu posso falar mesmo, pessoal? Para que a pessoa seja um cristão acomodado. Um cristão acomodado, só misericórdia de Deus na vida dele. O que é um cristão acomodado? Um cristão acomodado é aquele que já aceita tudo, normaliza tudo. Normaliza tudo. Um cristão acomodado é aquele que já não tem mais prazer na oração, não tem mais prazer no louvor, não sente mais a presença, ele se esfriou totalmente. Um cristão acomodado, ouve uma palavra como essa, ele só pensa em ganhar dinheiro e comer o mel. O cristão acomodado ouve uma palavra dessa: vou sair do Egito e vou entrar na terra prometida. Ele só pensa em trocar de carro e casa e comer o mel. Mas ele não pensa que o Senhor tirou ele ou ela da escravidão do pecado ou do mundo, para levar-lhe agora, não para uma terra, mas para um reino. Reino prometido por Jesus. Qual é o reino prometido por Jesus? Eu vou para o Pai preparar lugar, mas em breve voltarei para vos. Ele foi preparar o reino e deixou a promessa: eu voltarei para vos buscar. Buscar quem, gente? Buscar
quem não está acomodado. Será que ele vai vir buscar quem está acomodado? Hein? Não. Quem está acomodado, o Senhor vai dizer: ei, dá licença, não é você que eu vim buscar. Quem que Jesus virá buscar? As 5 virgens prudentes. A quem que Jesus vai vir buscar? A ovelha que está no aprisco dele, que é o nosso pastor. O nosso pastor é Jesus Cristo, não é Pedro, não é o Papa. O nosso pastor é quem? Jesus Cristo. Jesus disse: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Então ele virá buscar as suas ovelhas. Ele virá buscar as 5 virgens prudentes. Ele virá buscar o povo remido. Ele virá buscar a sua igreja. Ele virá buscar a sua noiva. Ele não virá buscar os perdidos. Enquanto ele não volta, é preciso que você entenda bem isso. Enquanto ele não volta, a sua palavra, o evangelho de Jesus é percorrido para toda a terra, para as ovelhas perdidas da casa de Israel, tratando-se dos judeus. Quem são as ovelhas perdidas da casa de Israel? Os judeus. Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam e se perderam. Então ele veio buscar esse povo. Mas se esse povo não se aperceber, se esse povo ficar dizendo que nem o povo lá, que nem os hebreus disseram lá: ah, que chato, vamos morrer aqui, nosso Deus nos abandonou. E você, Moisés, você está velho, fala coisa com coisa. Você diz que Deus fala com você, mas Deus fala coisa nenhuma com você. Você está nos enganando. Eles começaram a caçoar de Moisés, e Deus viu isso. E Deus disse: sabe de uma coisa? Vocês não merecem entrar na terra prometida. Vocês vão tombar aqui, vocês vão morrer aqui. Olha o que a murmuração fez. Então a mensagem hoje está nos levando a um entendimento que eu só murmuro se eu não estou bem, se eu não estou bem com Deus. Repito, uma pessoa que murmura é porque ela não está bem com Deus. Faça uma pergunta e responda para você mesmo: como vai a sua adoração? Como vai o seu temor? Como vai a sua comunhão? Como vai a sua espiritualidade? Se está bem, a gente sabe que quem está bem, mesmo passando por lutas e dificuldades, dizem: eu vou sair dessa porque Deus é comigo. Amém, pessoal? Ele ou ela sabe identificar o problema, mas já vê a solução. Identifica a dor, mas também já identifica o remédio certo para curar aquela dor. Mas quem não está bem, espiritualmente falando, pessoal, cuidado com isso. Porque além disso, acabar com a vida do sujeito, a vida espiritual, ele ou ela ainda tem o poder de contaminar outros. A Bíblia diz que 10 contaminaram 3 milhões de pessoas. 10 contaminaram 3 milhões de pessoas. É quase a população aqui de Fortaleza. 10 pessoas contaminaram 3 milhões. Mas 2 estavam firmes. Os 2 também viram a dificuldade, mas tinham a fé voltada para a solução.
Olha, meus amados irmãos, nós vimos sim os nossos inimigos lá, mas nós temos o Senhor. Nós temos o Senhor. Agora, para você ver, se era difícil 3 milhões de pessoas, na maioria idosos, muitos doentes, porque os hebreus que saíram do Egito, saíram de lá doentes, magros, muitos velhos, muita gente morreu na trajetória de velhice, de doenças, ainda pego no Egito. A grande maioria eram pessoas maduras e velhos. Tá me entendendo como é que é? Não tinham habilidade para pegar uma espada para lutar. E mesmo nessa condição, maioria velhos, doentes e sem nenhuma experiência em pegar numa espada, porque no Egito o povo de Israel não brigava não. No Egito o povo de Israel era escravo. Portanto, no deserto não sabia nem segurar uma espada. E a Bíblia diz que houve uma batalha no deserto, a primeira batalha no deserto contra os amalequitas. Lembra daquela passagem que Moisés estava no monte com as duas mãos levantadas e ele orava para que Deus desse vitória para o povo que estava lutando lá embaixo. Quando Moisés abaixava as mãos, o povo perecia, os amalequitas prevaleciam. Quando Moisés levantava as mãos, o povo de Deus vencia. Então a Bíblia diz que 2 homens seguraram as 2 mãos de Moisés para que continuassem erguidas, para que o Senhor abençoasse o povo que estava lá embaixo. Seria a primeira batalha dos hebreus contra os amalequitas. E acreditem, o povo de Deus venceu mesmo sem ter experiência. O povo de Deus venceu mesmo sem ter habilidade, porque naquela guerra quem estava dando todas as condições de vitórias era o... Será que eles não se apercebiam que entrando na terra prometida, onde era a terra prometida? Canaã, que hoje é Jerusalém. Será que eles não se apercebiam que o Senhor daria também a mesma capacidade para vencer os cananeus, os jebuseus, os hetitas e todos os povos que viviam naquela região ou beirando a região? E isso aconteceu com 2, Josué e Caleb. Se era difícil para 3 milhões, impossível para 2. Vocês entenderam? Se era impossível para 3 milhões, impossível ainda para 2. Mas assim Deus cumpriu a sua palavra. Então, minha gente, para a gente terminar, a expectativa do povo era de entrar na terra prometida e se dar de bem. Mas esse sonho foi, e essa expectativa foi interrompida pela negatividade. E eu quero me debruçar sobre essa palavra dizendo para você: será que você vai estar aqui na igreja todo domingo? Será que você vai estar aqui na igreja e quando Jesus voltar, você ficar de fora? Você serviu a Deus 30 anos, 40 anos, sei lá quantos anos, e no momento de Jesus vir buscar a igreja, ou no momento de Jesus buscar você primeiro, antes do arrebatamento, você perde a salvação. Fazer que nem o outro, que tristeza. Nadou e morreu na beira da lagoa, na beira da praia. Não pode ser assim, pessoal. Eu não sei quanto tempo você tem de fé, eu não sei quanto tempo você tem de batismo nas águas,
Mas por favor, vigia o que você fala e o que você absorve, para que você também não perca a sua salvação, para que você também não perca o seu galardão. Lutou tanto, veio na igreja, se batizou, não foi para o mundo não. Mas o bispo, como é que pode alguém que se batizou está na igreja e perde a salvação? Meus irmãos, acabei de falar aqui, os hebreus já estavam fora do Egito, sim ou não? Já estavam fora, mas morreram ali. Morreram ali. Faraó já não tinha mais alcance sobre eles. O que se dividia era o mar, e muitos deles morreram, egípcios. Faraó não tinha mais como os alcançá-los, mas morreram ali. Então pensa bem, eu estou na igreja, eu me batizei nas águas, eu estou na presença de Deus. O inimigo todos os dias trabalha na minha mente, para mim fracassar, abandonar a adoração, abandonar a oração, abandonar a comunhão. Como assim abandonar? Você abandona, não é dando as costas e dizer, não quero mais saber de oração. Isso não é assim, começa devagar. E como é que é isso? É você se acomodar. Cuidado com isso, pessoal. O acomodismo, presta bem atenção, o acomodismo faz com que você fracasse. Você está lá no seu trabalho, lá no seu setor de trabalho, você está lá trabalhando entre outras pessoas, e você começa a se acomodar. Você começa a chegar tarde no trabalho, começa a chegar tarde, você não rende lá no seu trabalho, seu chefe te chama para conversar, você diz que vai mudar, que não sei o quê, que não vai mais acontecer isso, mas isso continua acontecendo. Vai chegar um dia de o seu chefe dizer, passa lá no RH agora, e você vai estar o quê? No olho da rua. Ah, me mandaram embora. Oh, perdi o emprego. Você se acomodou. Não se acomode, espiritualmente falando. Não abra mão da oração. Você tem que orar, você tem que adorar a Deus, você tem que voltar para o primeiro amor. Você não pode, se você se acomodar. A Bíblia diz que as 5 virgens nécias se acomodaram profundamente. Alguém disse, olha, à meia-noite noivo virá, estejamos preparadas. E elas ficaram lá dormindo, se acomodaram, não se preocuparam nem um pouco. O noivo veio. As 5 prudentes estavam apercebidas e entraram. E de repente as loucas, as nécias, se deram por conta. Ei, abre aqui. Não vos conheço. É triste isso, pessoal. Conhece essa parábola, né? Mateus 25. Nós estamos aqui na presença de Deus. Nós não estamos mais no Egito. Nós não somos mais desse mundo. Nós não pertencemos mais. Estamos aqui por algum tempo. Sabe lá Deus quando? Um dia, 10 dias, 20 dias, um mês, um ano, 3 anos. Nós não sabemos o dia que vamos partir daqui. Nossa pátria não é essa terra. A nossa pátria é celestial. Nós vamos embora desse lugar. Então não se acomode, pelo amor de Deus. Jesus disse, no final dos tempos, o amor de muitos esfriará. E esse amor que se esfria, pessoal, não é só a maldade. Não é só a maldade de um humano fazer bizarrices. Não é só isso. É a fé.
A fé se apaga. A comunhão com Deus se apaga. Alguém chama você, ou ele ou ela, que está meio já, sabe, fraco na fé. Vamos orar, vamos buscar o Senhor. Aí ele ou ela vem com uma conversa afiada. Eu estou fraco na fé. Então tá bom, o remédio é esse, vamos orar. Vamos à igreja. Aí eu não consigo porque eu estou fraco na fé. Mas o remédio é ir. O remédio é orar. Mas se chama para uma festa, mas se chama para o carnaval. Agora vai ter a festa de São João, que de São João não tem nada, né? Porque o São João era santo, era um homem de Deus, sim ou não? Eu estou falando do São João, pessoal. João, da Bíblia. Sim, ele era um servo de Deus temente. Aí se cria uma festa, e nessa festa não se fala nada do São João. Só tem o quê? Porcaria. É bebida, é prostituição, é cachaça. É ou não é, pessoal? Só o que não presta. Se reúnem para cometerem todos os tipos de pecado. E já está gente animado com isso. E pasmem os senhores, estão trazendo isso até para dentro das igrejas. Não deixe a sua fé se esfriar. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do... Alegrei-me quando me disseram, quando me convidaram: vamos à casa do... Vamos. Olha, vai ter uma oração, vamos. Olha, vai ter uma campanha, vamos. Olha, vai ter uma santa ceia, vamos. Alegrei-me. Alegrei-me. Mas isso está ficando de lado, está sendo desprezado, pessoal. Desprezado. Vamos à casa do Senhor. Então volte para o Senhor. Você está na presença de Deus, não significa que você está na presença do Senhor. Essa adoração precisa ser verdadeira. O fato de estar aqui não quer dizer que você está salvo. A oração, a adoração precisa ser verdadeira. Amém, igreja? E nós vamos fazer isso agora. Nós vamos adorar, nós vamos cear. Que a sua adoração seja verdadeira. Quando quando o Pai achar que chegou a hora de vir buscar a igreja, você está firme, você está de pé, você não vai estar em declínio espiritual, você vai estar firme, firme e forte. Glória a Deus, pessoal. Firme e forte, firme e forte na presença de Deus, firme e forte. Não construa a sua fé na areia, construa a sua fé na rocha. Expressões bíblicas também: construir na areia, primeiro vento ou chuva derruba. Construir na rocha, pode vir a tempestade que for, vai estar firme. Diga: eu estou firme em Cristo Jesus. Fica de pé, igreja, glorifica bem forte o nome do Senhor. Nós vamos orar, nós vamos... Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.